Olá, olá! Vamos dar início aqui a mais um diário de trade, né? Uma análise de mercado. Começando aqui pelo dólar. Bom, o dólar nos 5 minutos, olha só. Ele abriu aqui em gap de alta, né? Gap de alta, logo testando essa região importante do gráfico, que era uma região de topo do dia de ontem, né? Casado com uma média de 200 que vinha por aqui. Então, o preço para subir tinha que ter uma pressão compradora muito grande. E o que eu levei em consideração aqui é o baixo volume nessa primeira hora, né? Nesse início de pregão. Se você reparar bem, olha só, a gente tinha aqui, nesse período, esses candles, que coincidia com esse volume, né? Então, não tinha volume no início do pregão. Então, eu optei por ficar de fora no dólar. E aqui ele deixou um padrão de candle aqui que vendedor, que eu acreditei na queda. O problema foi essa rejeição. Quando eu opto por entrar no mercado, as velas têm que me confirmar. E eu não gostei dessa rejeição que teve aqui nesse candle, tá vendo? Você reparar, ele fez um martelo, né? Fez um martelinho. Só que ele deixou para mim muita sombra. Ele fez esse martelo. Só que ele deixou uma sombra aqui muito grande. Então, para mim, fica descaracterizado pegar uma venda. Porque eu não acredito muito nesse tipo de movimento, né? Nessa continuação, assim. Só que o mercado veio mostrar que, mais uma vez, é soberano. E o volume que entrou nesse candle foi muito bom. Então, eu perdi o time da venda aí. E a próxima entrada, no caso, se fosse, teria que fazer uma venda aqui. E para vender aqui, o stop teria que estar aqui em cima. Então, muito caro, não correspondia para mim, né? Então, nessa primeira parte aqui do pregão, eu não fiz nada. Não operei praticamente o dólar por aí. E se você for ver, ele correu direto sem calor 45 pontos. Daí o mercado veio, trabalhou. Eu vim pegar uma operação aqui, nesse candle aqui. O que acontece aqui nessa região? O mercado deixou novamente um martelo, se você ver. Um padrão bom de se operar. Deixou um martelo. Só que ele já vinha com volume baixo. Mas se você ver, esse martelo deixou um volume muito grande comparado aos demais volumes aqui. Então, eu apregoei uma ordem de compra na máxima do martelo e peguei essa espichada do mercado. Aqui deu quase 10 pontos. Foi 10 pontos, só que eu saí com uma proteção de 8 pontos, justamente por questão do horário, né? Muito em questão do horário, então eu não alonguei essas operações. E hoje, pela manhã, eu tinha pego uma boa operação no índice, então não vi nada aqui de venda no dólar, eu estava bem concentrada no índice. Mas se você analisar bem, olha só, eu interpreto como pontos de entradas. Esse candle era a entrada. A confirmação da entrada se deu nesse próximo, né? Aqui, quando o mercado veio, já rompeu as médias e deixou esse candle com volume, aqui caracterizava uma compra. Só porque o que acontece nesse caso? O candle seguinte, ele fez uma rejeição de alta, ele nem sequer rompeu o topo desse candle aqui. Então, não ativou compra, veio ativar compra no segundo candle aqui do lado, tá vendo? Que deixou um candle de força, esse outro preto aqui, ele nem rompeu a máxima desse aqui, que é o candle gatilho. Então, não deu entrada.
né? Porque se tivesse dado, o stop estaria aqui abaixo e teria pegado um stop ou stop mais conservador aqui nessa região. Só que o que acontece? Esse outro candle preto não rompeu. Então, não caracterizou aí uma compra. Veio caracterizar nesse outro candle aqui. E para mim também teve uma outra compra aqui, que foi essa que eu peguei. Então, eu só consegui enxergar esses 3 movimentos, e dos 3 eu só peguei esse aqui, essa compra. Essa venda não peguei porque fiquei enviesada, e essa aqui não peguei, nem sei porquê. Agora, partindo para o índice para mim foi um pouco mais alegre, né? Vamos ver aqui, olha só, iniciando o dia, né? Iniciando o dia eu já tinha traçado um Fibo macro, né? De um movimento bem grande, pelo 15 minutos, né? Uma máxima e uma mínima, lá onde que deu um topo duplo, né? E o mercado fez um topo bem amplo aqui. Então, eu tracei Fibo dessa máxima para essa mínima. Você olhar pelos 15 minutos, seria o referente lá 3 e 4 desse mês, lá do início da semana. Por que eu marquei isso aqui? Porque para mim é um range que o mercado veio trabalhar ontem de ontem. Então, para mim é um range relevante e eu precisava marcar ele. Aproveitando que estava nos 15 minutos, o que eu tinha demarcado? Aqui era uma região de interesse, né? Olha, se você reparar, eu tinha aqui uma região de interesse, porque foi esse fundo fazendo conjunto com a média móvel de 200. Aqui ele segurou como fundo, segurou como resistência. Então, essa região aqui, para mim, também era importante, porque casava com a minha média móvel de 200, que vinha por aqui, riscando aqui embaixo. Então, marquei essa parte. Desci para os 5 minutos e esperei o mercado abrir. Esperando o mercado abrir, aonde que ele abre? 61,8 do Fibo macro. Testando aquela região de 61,8 do Fibo macro. Fazendo um rompimento, um gap de fuga dessa região de briga aqui, do pregão anterior. Então, o que a gente faz? O que a gente aguarda aí? Eu traço Fibo da última região importante até a mínima que o mercado fez. Por quê? Porque até então eu não tinha esse lado de cá do mercado, né? Deixa eu tirar aqui essas marcações aqui. Olha, eu não tinha essa parte do mercado aqui. Não existia até o momento. Então, eu tracei a mínima, peguei o último fundo relevante, o mercado foi corrigindo, corrigiu até 50%, foi evoluindo, não entrou correção. Na verdade, ele corrigiu até 61,8 de Fibo, do Fibo do dia, né? Vamos pegar aqui um gráfico limpo para ficar mais claro. Olha só. Aqui pelo gráfico limpo vai ficar melhor de enxergar. O mercado veio, corrigiu até 61,8 do Fibo do dia, que seria essa região. O mercado corrigiu até aqui, 61,8 do Fibo do dia. Fez essa correção, entrou uma pressão vendedora, defendendo 61,8. Fazendo o toque aonde? O toque nessa região que eu já havia demarcado no gráfico, que era fundo prévio do dia anterior, o fundo mais próximo do dia anterior. Novamente entrou pressão compradora em cima desse fundo, né, defendendo esse patamar de preço. Região com bastantes pavis, olha, e o volume bem alto. Olha só, volume financeiro elevadíssimo nessa faixa de preço. Então, era uma faixa de preço e convinha a gente ficar de olho nela, nessa faixa de preço aqui, e não operar. Por quê? Porque o volume financeiro estava alto e, se não me engano, aqui tinha notícia, alguma coisa assim, para sair aqui, algum dado para sair nesse horário. Beleza, o mercado veio aqui uma pressão compradora no primeiro toque dessa região,
veio notícia, testou novamente essa região. Então, se essa região aqui é uma região importante, seja para compradores ou seja para vendedores, nesse segundo teste, o pessoal vai colocar as cartas em jogos, né? Então, o que acontece? Olha só. Veio, formou esse candle vermelho, esse candle vendedor, né? E não confirmou o volume de venda. Como ele não confirmar volume de venda, já abre um alerta. Bom, veio esse candle vendedor, volume amplo. O próximo ele tem que confirmar, porque o volume ele confirma a tendência, correto? E o volume e o candle foi formado e o volume não se confirmou. Ora, então fizeram uma força aqui muito grande para jogar para baixo, só que não tinha vendedores suficientes para vender. E veio a rejeição. Quando veio essa rejeição, eu apregoei uma compra. Quando ele foi deixando esses pavis aqui, eu apregoei a minha compra no rompimento deste candle aqui, desse martelo, com stop abaixo dessa congestão. Stop caro, sim, mas eu tinha aqui muitas coisas me apoiando. Era contra a média? Era, mas a média do dia, a 50 do dia, ela estava flat, né? 50 flat, a 200 já estava vindo flat também. Então, voltando aqui para o outro gráfico, para o nosso gráfico, olha lá, a compra foi aqui nesse martelo. Compra na máxima, stop na mínima. Se você cair o tempo gráfico lá para os 2 minutos, aqui nos 2 minutos, você vê um padrão de candle que vai confirmar essa tendência altista. Olha só. A gente tem um padrão de candle aqui confirmando. Nós temos um candle negativo, um pavio negativo, rejeição de fundo. E logo, esse candle recebe, quase engolfado, praticamente engolfado por um candle verde, um pavio de rejeição idêntico quase ao outro. Então, o que eu faço? Compra na máxima, stop na mínima, e os próximos candles que abrirem, ele tem que abrir com força, porque isso aqui vai confirmar o que eu estou prevendo, né? O que eu estou analisando. Então, voltando para os 5 minutos, a entrada se deu neste candle. Ele veio, rompeu tudo, foi para cima. Daí eu fui trabalhando com alvos de Fibo, né? Como que eu ia trabalhar com alvos de Fibo aqui? Bom, eu já tinha esse Fibo aqui que já tinha se descaracterizado, porque o mercado veio, fez pullback, além dele fazer pullback aqui em 50% do Fibo macro, só para complementar a análise da entrada. Além dele fazer pullback nessa região de interesse, ele fez pullback em 50% daquele Fibo macro que traçamos no início do dia, fez pullback também em 61,8 desse Fibo do dia, sinalizando que esse Fibo estava descaracterizado se fosse continuar a queda, e armou um pivôzinho de alta para mim. Então, como que eu vou projetar isso daí? Vou colocar aqui de cor diferente. Olha lá, esse aqui é o Fibo do dia. Então, haja vista que eu entrei aqui, eu vou começar a projetar alvos para mim. Então, eu tinha um primeiro alvo, que foi atingido logo na primeira barra. Eu tinha um segundo alvo, nessa região, que casava, se você olhar, esse segundo alvo, ele casava com esse outro topo aqui, o último topo do dia anterior, que era a região que tenderia a segurar. Ah, então essa região aqui tende a segurar, então eu venho e demarco ela aqui, porque ela vai servir para mim lá na frente. Demarco ela. Tende a segurar aqui. O preço passou liso dela. Então meu stop gain já está posicionado por aqui. Aí o que ele fez? Ele fez pullback, trocou polaridade numa zona de resistência. Se ele trocou polaridade numa zona de resistência, aí eu abri confiança de que ele iria buscar alvo. Projetei o último alvo lá, e o último alvo casou
com o alvo do Fibo macro. Então, eu tinha duas confluências de Fibo e uma confirmação, que foi este pullback em troca de polaridade, né? Então, se eu quisesse proteger por aqui, beleza, mas ele me confirmou que ia romper, ia continuar essa alta. Então, foi esses os alvos que deu. E depois eu tinha um alvo maior aqui ainda, que ele chegou a dar, que seria, no caso, o alvo do espelhamento, né? Do espelhamento no geral. Olha lá, se você vê fundo, topo, espelhamento, e ele foi e confirmou do pivô maior o alvo. Ficou faltando aqui 60 pontos, 70 pontos para dar alvo no pivô geral. Mas pela análise foi ótima. Daí, depois de ter pego toda essa pernada aqui de alta, eu faço análise de corretora, análise de player também. Daí eu não quis fazer nada, porque como eles estavam com um volume financeiro e com um lucro bem alto, eles precisariam desfazer a mão. Então o mercado ia acumular por aqui assim, eles dando batidinhas na queda, e a galera comprando, mas eles na verdade estavam realizando o lucro deles, dos grandes players que vieram comprado aqui de baixo. Então essa região foi uma região aqui de realização deles, do lucro deles, né? Então, sabendo que eles precisariam realizar, você já tem que ficar de olho em alguma coisa assim, nesse sentido. Por quê? Porque quem comprou precisa vender para garantir o lucro, né? Então, eles precisavam desfazer desses contratos. Daí, eu olhando os players e olhando a análise técnica, eu perdi uma venda aqui, que eu deveria ter feito, não fiz, por conta dessas 50. E o mercado veio, rompeu direto. Olha aquela região aqui, se a gente esticar, é a primeira região que ele faz, tá vendo? Que ele vem lá de cima, toca essa região que a gente marcou aqui atrás, nesse outro trade. Nesse outro trade a gente marcou essa região, só esticamos ela para cá. Rompeu, fez pullback nela. Quando ele fez pullback nela, eu demorei a entrar, fui entrar aqui embaixo, paguei um pouco de spread e peguei e saí no ajuste. Peguei por aqui, finalizei. Não me recordo agora onde que foi, mas foi por aqui. Eu acho que foi nessa barra ignorada aqui, porque eu vinha piramidando aqui com um contratinho só. 1, 2, 1, 2. Chegou aqui embaixo, eu aumentei a mão porque formou um candle gatilho, né? Candle gatilho. Uma barra ignorada bonita, ancorada por médias. Aumentei a mão por aqui. E daí meu médio ficou um pouco por aqui assim. E peguei toda essa queda aqui. Se não me engano foi nessa região, mas foi alguma coisa por aqui depois dessa troca de polaridade. Não tenho certeza onde foi. Então é isso, galera. Eu espero que tenha sido claro o suficiente para poder dar um entendimento para vocês dessas análises. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.